Muito bem, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra. A Bíblia quer dizer o livro dos livros, a palavra por excelência. Apocalipse capítulo 15, versículos 6 a 8, e mais um capítulo se encerra esta noite. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Que esta palavra abençoe o coração, mas acima de tudo traga conforto, segurança da palavra. A palavra é a verdade, a palavra é libertadora, a palavra é consoladora, a palavra é fortalecedora. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a nossa alma te bendiz, o nosso espírito te engrandece, o nosso coração te louva. Esse é o momento em que o coração de Deus, as profundezas do coração de Deus, se manifestam à sua igreja. A palavra é semente, e ela será semeada no coração dos eleitos de Deus. Ela vai trazer frutos, e os frutos nos garantirão não só a relação com Deus nesta terra, mas a segurança da eternidade. Cremos no Deus que promete e cumpre a sua palavra. Cremos que a palavra de Deus não retorna vazia. Por isso, com alegria, nos tornamos sensíveis à palavra. A nossa mente é a mente de Cristo, já está ativada, e a sabedoria já está liberada neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, você é corpo de Cristo, você é noiva do Senhor, mas é meu filho, foi gerado pelas entranhas deste altar. Meus filhos amados, neste ponto que acabamos de ler do livro do Apocalipse, se inicia o último dos julgamentos de Deus, as 7 pragas finais. E eu quero desde já lhe dizer que quando você me ouvir explicar o que é a cólera de Deus, a ira de Deus, ouça, o julgamento de Deus não é para a sua igreja. Nós não fomos postos para a ira. Nós temos uma relação com Deus que, ao olhar o livro do Apocalipse, temos que entender o que é a igreja e o que é o ímpio. Então, quando nós vamos ver 7 pragas finais, nunca deixe
nenhum pensamento de condenação na sua mente e no seu coração. A igreja judaizante, pastor Hércules, tem um medo do livro do Apocalipse, porque acha que estes flagelos, esta cólera, esta condenação é para a igreja de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós mantemos confiança e não temos nenhum receio ou temor de que o julgamento recaia sobre o povo de Deus. Amada, a Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura. E mais, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação no livro do Apocalipse que implique a sua vida. Você é um salvo. Você é um espírito com Jesus. Você foi resgatado da morte para a vida. Você tem uma ligação tão profunda com Deus que Paulo diz: somos um espírito com Jesus. A ovelha não pode sentir sintomas de condenação, porque então o que Cristo teria feito naquela cruz? Quando a Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justos, e o justo não sofre condenação. Então vamos caminhar, porque essa palavra nos mostra o fim, o juízo de Deus. Diz o versículo de número 6, só para voltarmos, diz que os 7 anjos trouxeram 7 flagelos e estavam com uma cinta de ouro. Você sabe que eu tenho explicado, o livro do Apocalipse, ele é manifestado pelo ministério angelical. E quando ele falou aqui de anjos com cintas de ouro, está falando de quê, apóstolo? Está falando de vestes sacerdotais, está falando de um exército de Deus sacerdotal. O que um sacerdote faz? Um sacerdote ministra. Nós somos sacerdotes de Deus, nós ministramos diante do Senhor, somos sacerdócio real. E aqui os anjos estão ministrando as ordens de Deus. Por isso é que eles estão com vestes sacerdotais, com cintas de ouro. Isto mostra o que é o sacerdócio angelical, que nós acreditamos. Eles são de uma natureza nobre e sagrada. Nós cremos no ministério angelical. Eu quero que você creia no ministério angelical. A Bíblia diz que eles são ministros que vêm ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Você está vendo o que é um perfil ministerial angelical? E foi isto que João ouviu e viu nesta passagem. E disse que eles vinham com 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Portanto, 7 na Bíblia Sagrada é o número de quê? Da perfeição. Quer dizer que os juízos de Deus são perfeitos. Deus não se ira e depois deixa de se irar. Quando Deus diz que abomina, Ele abomina. Quando Deus diz que julga, Ele julga. Então, disse que as 7 taças cheias da cólera de Deus. Apóstolo, quem é que vai sorver esta cólera de Deus? Os ímpios. Não é a igreja de Jesus que vai sorver a cólera de Deus. Veja o que diz Apocalipse 14, 9 e 10. Diz assim: seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão. Versículo 10: também esse beberá
do vinho da cólera de Deus. Então, quem é que beberá? Quem é que sorverá a cólera de Deus? O ímpio. O ímpio, o filho da perdição, é esse que será o objeto da ira de Deus e do juízo de Deus. Não é a igreja. Colossenses 3:6 diz isso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. Olha, como você não seria da obediência? Você está na igreja. Você está formando o corpo de Cristo. Você está aqui em obediência à palavra. Então, a ira não vem para os filhos da obediência. A ira vem para os filhos da desobediência. Vamos voltar lá em Apocalipse 15. Ele disse, por gentileza, bispo, vamos voltar porque eu quero ver essa parte. Vive pelos séculos dos séculos. Vamos voltar lá em Apocalipse 15:6. Vamos lá. Apocalipse 15, aí, diz que eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos com cintas de ouro, versículo 7. Então diz que um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, a igreja tem a paz, porque a igreja não sorverá a cólera de Deus. A cólera de Deus e a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Você gostaria de dizer graças a Deus que eu sou um filho da obediência? Lembre-se que no passado nós éramos como os filhos da ira. Lembre-se que disse Paulo aos Efésios 2: éramos como os demais filhos da ira. As nossas atitudes na carne no passado se identificavam com os filhos da ira. Estávamos mortos em pecados e delitos, mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Então, nós saímos desse estado de condenação para um estado de liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na carne, no passado, éramos como filhos da ira. Éramos nas atitudes, mas não somos novas criaturas. A vida velha passou, tudo se fez novo. Temos a imagem de Jesus, refletimos a imagem de Jesus, somos salvos por Jesus Cristo. Então diz que Ele é o que vive pelos séculos dos séculos. Então, meus amados, essas informações proféticas são muito importantes. Quando a Bíblia diz aquele que vive pelos séculos dos séculos, significa o quê? Que Deus é de eternidade em eternidade. Você sabe como é que Isaías, o profeta, identificava Jesus? Ele dizia: Ele é o alfa e o ômega. Apocalipse repetiu isso. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é de eternidade a eternidade. Pastor, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Se Ele é de eternidade a eternidade, Ele não pode deixar de existir. Essa coisa que os crentes dizem equivocadamente: Deus às vezes parece que não existe. Não, Ele é de eternidade a eternidade. E quem o criou? Ele não foi criado, Ele existe e existiu por Ele. João 5, 25 a 26 diz isso. Vamos lá. Em verdade, eu vos digo, vem a hora, já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo. Isto é profundo. Quem é que criou Fátima, lá em Portugal? Foram os pastorzinhos que inventaram uma figura de que desceu lá uma mulher, um anjo. Isso tudo é uma grande mentira. Quem é que criou Aparecida? Foram os pescadores que estavam pescando num rio, pegaram uma imagem e disseram: esta é a nossa padroeira. Isso foi criado pelo homem. Mas Deus tem vida em si mesmo. Se Ele fosse criado, Ele não seria Deus. Ele é soberano.
Ele está acima de tudo e de todos, Ele é o Todo-Poderoso. Diz em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai, o Pai que vive. Então, às vezes as pessoas são tentadas a pensar assim, interessante, como são os homens que criam religiões, os homens criam deuses. Mas a Bíblia diz que eles não são Deus, são deuses, com letra minúscula, mas não são Deus. O Deus a quem servimos, o Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas, o Deus que se fez carne, Jesus Cristo, ninguém o criou, Ele existiu, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida. Por isso é que Ele não é um Deus, Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, que relação íntima, intensa nós temos com esta realidade. Deus para nós não é um mito, Ele não é uma estátua, Ele não é um ídolo. O nosso espírito testifica com o espírito dele, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o cabeça, Ele criou todas as coisas por Ele e para Ele mesmo. Então, quando a igreja tem esta relação com Deus, a igreja se sente segura, crê no Deus de eternidade em eternidade. Então vamos voltar lá, porque o anjo disse que haveria gente aqui nesta terra que sorveria a cólera de Deus. Eu chamo, à luz da Bíblia, dos filhos da perdição. São aqueles que são odiadores profissionais de Cristo. Esses vão sorver a cólera de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus. É porque a igreja não fala muito deste aspecto aqui, porque se criou na imagem de Jesus para a igreja tradicional o Papai Noel, não é? Como é que os crentes normalmente lidam com Deus? Senhor, guarda a minha casa. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, então a igreja se habituou aí fora a se relacionar dando ordens a Deus. Deus virou o garçom, o moço de recados. Eu vou lhe dizer com temor e tremor e muito respeito pela audiência que me honra esta noite, nós somos o único ministério que eu conheço em 42 anos que serve a Deus de forma temente, com temor, com tremor, e reconhece a soberania de Deus. Não conheço outro ministério. Não conheço. Então, o nosso ministério tem esta revelação. Você sabe que às vezes eu fico perplexo quando eu vejo um pregador na televisão dizendo: olha, ou Deus me atenda ou eu rasgo a Bíblia. Que tipo de relação as pessoas têm com Deus? Você acha que Deus está lá importado, você rasga a Bíblia ou não rasga a Bíblia? Alguma coisa vai alterar na funcionalidade da soberania de Deus? Deus é Deus, amado. E nós somos o ministério que explica Deus. Como soberano, a palavra grega despotes, aquele que tem poder para fazer como quer, com quem quer, na hora que quer. Ele é soberano, Ele é o Senhor da igreja. Amado, este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus da Bíblia. E diz o versículo de número 8, que o santuário se encheu da fumaça procedendo da glória de Deus e do seu poder. Você sabe que fumaça para o povo judeu é símbolo da presença de Deus. Veja o que diz, por exemplo, em Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda porque a nuvem, né, era a presença de Deus.
1 de Reis 8, 10 e 11, todos os sacerdotes, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, versículo 11, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa de Deus. Então, o que Deus estava mostrando a João sobre esta fumaça, ele estava dizendo: eu estou no santuário. Eu estou no santuário. Ezequiel capítulo 10, versículos 2 diz assim: falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins, espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Você sabe, no novo pacto, a presença de Deus não é vista por uma nuvem ou fumaça. A presença de Deus é sentida pelo Espírito Santo. As pessoas mais sensíveis, que são mais suscetíveis desses acontecimentos, há muita gente aqui na igreja assim: apóstolo, eu senti um arrepio, eu senti um toque na cabeça, eu senti alguma coisa. Você sabe, Deus está presente onde há duas ou mais pessoas reunidas. Não há fumaça, não há uma nuvem aqui dentro, mas nós temos em nós a capacidade, como seres espirituais, de nos identificarmos com a presença dele. Você sabe uma coisa? Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu percebo nitidamente, quando eu desço aquelas escadas após a oração da fé com os meus companheiros de peregrinação, quando eu entro aquela porta, eu sinto um toque sobrenatural. Sabe, isto aqui, mal de mim, se eu não sentisse a presença de Deus. Eu sei, pela palavra e pela confissão, que os meus olhos espirituais conseguem identificar. E eu vou lhe dizer mais, e consegue identificar quando Deus não está presente. Você sabe que no passado eu tinha o costume, aos sábados de manhã, ligava a televisão para ver o que estavam dizendo da parte de Deus, e nitidamente meu espírito dizia: rechace, o espírito não está ali. Ali é mercantilismo, aí é comércio com o povo de Deus, aí é carne. Não, aí tem o espírito. Você sabe, é como você ter um radar. Ali no aeroporto tem uma torre, e o radar fica andando, ele capta os aviões a não sei quantos quilômetros. Você sabe que Deus tem me dado este radar, é como um faro. Eu percebo a presença de Deus. Filho gentil, eu digo isto com temor e tremor, porque é o resultado de muitos anos de intimidade com Deus, milhares de horas de joelhos, de busca. Então, você sabe, o meu espírito se tornou muito sensível. Eu consigo radar. Eu ouço às vezes uma voz numa rádio, eu digo: é de Deus. Não é de Deus, é o Espírito que está falando. Não é o Espírito que está falando. Isto é a fumaça. Foi esta fumaça que João viu a presença do Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa: só a cegueira da incredulidade faz os homens taparem os seus ouvidos à voz de Deus. Só a cegueira. É tão simples. A própria natureza mostra Deus, amado. A criação de Deus é vista com os nossos olhos. Não precisa ir muito longe. Você pode, com os seus olhos, na beira de uma praia, olhando uma montanha, vendo uma árvore frutífera. Imagina, de uma pequena semente semeada nasce uma árvore
vêm os frutos. Você vê, isso são manifestações de Deus. Agora, a maior manifestação de Deus nesta terra é a tua vida. É a minha vida. Você sabe, Deus se multiplicou em cada um de nós. Nós somos uma extensão do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, amado. Isso é maravilhoso. Só o cego, só a pessoa incrédula é que tampa os olhos e os seus ouvidos a esta voz. Porque diz em Apocalipse 15:8, diz que o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus. Mais uma vez, fumaça da presença de Deus. Isso são atributos de Deus. A fumaça da presença de Deus. 1 Timóteo 6,16, o Senhor diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra, o poder eterno e amém. Como é que Paulo disse, ninguém viu? Ele viu. Ele foi ao terceiro céu. Ele esteve diante do Senhor. Lembre-se o que ele disse: um homem no corpo, fora do corpo, não sei dizer. Ele esteve lá na presença dele. E diz que Deus lhe deu a revelação. E ele percebeu que ele era o único que possuía imortalidade. Quer dizer que o único que não foi criado e não morre, não deixa de existir, é o Senhor Jesus Cristo. Buda está num túmulo lá na China. Maomé tem os seus ossos em Meca. Gandhi tem os seus restos mortais na Índia. Shirvá e os deuses do Oriente Médio e da Ásia, todos eles estão em túmulos, viraram pó. O único que possui imortalidade é Jesus Cristo. Ele foi julgado, ele foi sentenciado, ele foi condenado. Não pense que isso foi um erro do Sinédrio, isto eram planos predestinados. Ele morreu naquela cruz, ele se esvaiu, ele derramou o seu sangue, ele disse: tudo está consumado. Tiraram-no da cruz. José de Arimateia oferece o seu túmulo. Colocaram uma pedra de 1.500 quilos, 1,5 toneladas. E quando foi o terceiro dia, quando foi o terceiro dia, Maria, Madalena e as demais foram ao túmulo para pegar o corpo do Senhor. E o anjo disse: mas vocês vieram buscar aquele que ressuscitou? Ele é o único que possui imortalidade. Ele habita numa luz inacessível. Pastor, o que é esta luz inacessível onde ele habita? Ele está no trono. Eu não tenho acesso físico, mas a Bíblia diz que o novo e vivo caminho foi aberto e eu posso estar no Santo dos Santos, na intimidade com Deus. Não é isto maravilhoso, amado? Isto é evangelho, isto é palavra viva, isto é vida que vem de Jesus Cristo. Diz que a glória de Deus, vamos voltar lá, a glória do seu poder, versículo número 8, por favor, bispo. Procedentes da glória de Deus, do seu poder, ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos. Diz que o poder de Deus, procedentes do seu poder. Eu quero parar aqui 1 minuto, porque eu quero que você saiba, amado, o poder de Deus é ilimitado. Você imagina o seu apóstolo, o seu profeta aqui com 64 anos, mas dos 20 para os 21 anos, naquele acidente terrível em África. Eu fui condenado pela medicina. Meu corpo entrou em necrose de pele, de tecidos, de ossos. Eu vi o médico dizer: tem que amputar. Quando você pensa em poder, você pensa em poder dos homens. Por mais poderoso que o homem seja, não é nada diante de Deus, é pó. E quando o poder de Deus age, meu amado, vou lhe dizer uma coisa:
ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém, o médico pode dizer câncer, tumor, AVC. Amado, quando Deus age, o poder de Deus age, ninguém pode impedir. Quem sabe alguém está aqui dentro desta audiência seleta esta noite, ou quizás assistindo pela internet, em algum lugar deste Brasil ou deste mundo, e dizendo: meu Deus, eu não vejo solução, meu Deus, eu não vejo cura, meu Deus, eu não vejo nada, eu estou num túnel escuro. Ouça! Quando Deus age, ninguém pode impedir. E Deus está agindo aqui esta noite. Eis que está nascendo luz no coração de pessoas esta noite. Está nascendo coisa nova. A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que Ele manifesta à sua igreja. Então, este poder ninguém pode ocultar. Amado, ninguém pode dizer que não foi Deus agir na minha vida. Ninguém pode dizer que não é Deus agindo na sua vida. Este é o poder dos poderes. Não confie em mais nada. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Não ponha sua confiança em carros, cavalos, em ídolos, em estátuas, em aions, em medalhinhas, em trevo de 4 folhas, em areia de cemitério, em benzedura, cartas de tarô ou búzios, cigana. Diga não para isso. Creia no poder de Deus. Creia no poder dos poderes. Creia em Jesus Cristo. Diga amém. Chacamanta corrobaba seque. Rimama secaramantela massi. Uramama secaramama massi. Oh Deus. Ele opera obras tremendas, amado. Ele opera prodígios e maravilhas. Ele opera o que o homem não pode operar. Ele faz o impossível. Se os povos ouvirem e se voltarem para este Deus. Se os países conhecerem qual é o fim do ímpio. Se você se reconciliar com Deus, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ou em qualquer lugar deste mundo, reconcilie-se com Deus. Você não sabe que com Deus não se zomba? A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, o homem colhe. De Deus não se zomba. Ele está falando, Ele está fazendo a sua obra. E em 1 Tessalonicenses 1:9 diz a palavra do Senhor: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, como deixando os ídolos. Deixando os ídolos. Eu era um adorador de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima, e vou lhe dizer, eu tive uma luta titânica, até o momento em que Deus disse, não, rompa com os ídolos. E a Bíblia diz que quem deixa os ídolos e se converte a Deus, passa a servir o Deus vivo e Deus verdadeiro. Ídolo é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Um carro pode ser um ídolo. Dinheiro pode ser um ídolo, uma casa pode ser um ídolo. Um líder religioso pode se transformar num ídolo. Olha como se faz com a igreja romana. Se acha até que um homem é infalível, quando não é. O infalível é Jesus. Então, disse que nós nos convertemos a Deus para servir ao Deus vivo.
para servir ao Deus verdadeiro. Então, amado, não tema. Você foi convertido por Deus, você está servindo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, você está debaixo de um manto sagrado de Deus, você agora tem um chamado a viver esta identificação com Deus, que se chama santidade. Olha como é que diz Hebreus 12 a 14. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A vida vacilante, quando ela chega à presença de Deus, é restaurada. E ele diz: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu caminho agora para os 5 minutos finais, porque esta palavra para ver Deus, não é ver Deus para a eternidade. Ninguém por atos da carne pode fazer uma obra para a sua salvação. A salvação vem por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas para vermos Deus agir na nossa vida, é preciso santificação. O que significa santificação? Eu não sei se o bispo observou na página 3, não conseguiu observar. Vamos lá, vem de uma palavra grega, agiasmos. Agiasmos quer dizer consagração, dedicação ao altar, quer dizer rompimento com o mundo. Quando você se consagra, quando você se dedica ao Senhor, quando você rompe com o mundo, quando não há nenhum valor que possa substituir a Deus, você está vivendo santidade. Sim, mas se chove eu não venho à igreja. Você não rompeu com o mundo. Sim, mas eu tenho medo da sociedade. Você não rompeu com o mundo. Você quer ver este Deus agir na sua vida, o Deus vivo e verdadeiro? A Bíblia diz, com santificação, com agiasmos, com dedicação. Amado, eu queria terminar, ainda tinha muitas passagens bíblicas, mas eu preciso terminar. Ouça, amado, vale a pena, ainda que você tenha que sacrificar alguma coisa na vida, ainda que você tenha que abdicar de alguma coisa, se você consagra a sua vida, se você dedica a sua vida, se você rompe com o mundo, se mais nada lhe apaixona ou lhe atrai, que não seja Jesus e a sua obra, você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus agir na sua vida. Este Deus que João viu lá no Apocalipse, é o mesmo que está aqui. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é Senhor. E eu queria terminar com Salmo 145 e 1 de Coríntios, bispo, por gentileza. Salmo 145, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Estou aqui há 45 minutos falando da glória de Jesus. O mundo lá fora está se degladiando, o mundo lá fora está implodindo, estão sorvendo a cólera de Deus. Amados, esta manhã eu vinha para a igreja com a minha família, coisa que fazemos há tantos anos. Aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso altar. Você não vê a minha família em nenhum envolvimento que não seja de Deus. E eu vi um grande movimento de táxi. Eu parei o carro e perguntei a um taxista: companheiro, o que está passando aqui? Ele olhou e disse: apóstolo Miguel Ângelo. Ele sabia quem eu era. É um show eletrônico. Amado, você não imagina o que nós vimos esta manhã. Um monte de meninos e meninas, todo mundo bonito, bêbado, deitado no chão na rua. Você quer cólera pior do que essa? Você quer cegueira? Gente nova, bonita, embriagada, bêbados, caídos, por causa da música eletrônica. Jovem,
Diga não para isso, amado. Nós vínhamos para a igreja felizes, com o perfume de Cristo, e lá estava a podridão do mundo, amado. São esses que sorvem a cólera de Deus, têm os ouvidos tapados para Deus, têm os olhos cegos para Deus. Satanás os cegou, diz a Bíblia Sagrada. Então, nós falamos da glória do reino, confessamos o seu poder, e em 1 Coríntios 6,14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não há condenação, há ressurreição. A Bíblia diz que um dia tocará a trombeta, a sétima trombeta, e diz que os mortos ressuscitarão, e então viveremos com Ele para sempre. O que vai para a eternidade é o que você faz com Deus aqui nesta terra. Então vale a pena. Entrega a sua vida a Jesus. Curva-se diante dele. Reconheça a sua glória. Reconheça o seu poder. Reconheça a sua presença. Você está aqui por Deus. Olha, a televisão não foi capaz de te atrair para você ficar lá ouvindo Fausto. Oh, louco, oh, louco, oh, louco, oh, louco. Louco está este mundo, meu amado. Essa gente está sorvendo a cólera de Deus. Esta semana, para a vergonha da nossa nação, em rede aberta, mostraram a transformação de gênero de uma moça que virou rapaz, do rapaz que virou moça. Isso é uma vergonha da sociedade. Como Deus pode ficar impassível perante a vergonha desta sociedade? Os juízos de Deus estão sobre este país há muitos anos, meu amado. Essa sociedade virou as costas a Deus. Por isso Deus virou o rosto a esta sociedade. E nós acreditamos que esta manhã o Espírito Santo de Deus fez um warning, uma chamada de atenção à nossa sociedade. Todas as vezes que um povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo, desde o início da Bíblia. Todas as vezes que o povo vira as costas a Deus, Deus vira as costas ao povo. Vivemos uma maldição de mais de 500 anos no nosso país. Esta manhã, o machado foi colocado na raiz, e a raiz de Jessé vai governar esta nação. Ele governa a tua vida, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Rei da tua vida, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Redentor. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele está na tua vida. O juízo final em nós já aconteceu na cruz do Calvário. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivamos com Ele eternamente. O povo de Deus diga amém, amém, amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha, eu sinto a presença de Deus. Você sabe, quando eu termino de pregar, é como se Deus dissesse: Miguel, muito bem, servo bom e fiel. Tu és fiel no pouco, Miguel, sobre o muito te colocarei. Nós vamos preparar agora a ceia do Senhor. Vamos aproveitar enquanto estão servindo a ceia. Essa pessoa que está do seu lado, Bíblia, nós falamos da glória de Deus. Identifique-se com quem está do seu lado. Fale um pouco de Jesus, daquilo que Deus fez na tua vida, amém? Nós vamos servir a ceia do Senhor.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. E por mais que as trevas militem, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Pai maravilhoso, Jesus amado, muito obrigado pela tua glória em nossas vidas. Nós repetimos as palavras de Paulo: a verdade está conosco e ninguém nos tira a glória de Deus. E agora chegamos ao momento de intimidade com a presença real de Jesus Cristo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Nós trazemos à mente e ao coração a obra eterna de Jesus, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, as suas chagas, as suas feridas. A Bíblia diz que o castigo que era nosso foi passado para ele. A condenação que era nossa foi passada para ele. A dor, a doença. A Bíblia diz que ele pegou a doença, a dor, o castigo e a maldição e encravou na cruz do Calvário. E ele ensinou Paulo a lembrar a igreja, neste momento de ceia, primeiro, o valor do sacrifício do seu corpo. A Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Então, quando você comer deste pão depois da minha oração em comunhão com a igreja, por favor, tenha fé, acredite nesta obra das chagas de Cristo. A Bíblia diz que por elas já fomos sarados. E quando você beber do cálice, estará lembrando que o sangue derramado da cruz do Calvário te justificou para sempre, limpou para sempre. A Bíblia diz que éramos como escarlate, como carmesim. O pecado manchou a nossa vida espiritual, mas diz que este sangue nos lavou, nos purificou, e que agora nós somos mais alvos do que a lã, mais alvos do que a neve.
Isto é maravilhoso. Então, nessa intimidade com Deus, vamos celebrar em memória de Jesus. Não é a Santa Ceia, a Bíblia não fala Santa Ceia, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, até que Ele volte. Glória a Deus. Aquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Ele estava dizendo que há mais do que pão apenas. A presença real de Jesus. Quando você comer daqui a pouco, tenha fé, acredite. Não há doença que possa resistir. Por mais infernal que seja o nome da doença, o nome de Jesus está sobre todo nome. Eu creio no corpo de Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu abençoo o pão que temos em mãos. E eu declaro que este é o corpo de Cristo. E que por suas chagas já fomos sarados. Comamos agora o milagre de Deus para nosso corpo, para nossa saúde, em nome de Jesus Cristo. Comamos todos até que Ele volte. Amém, Senhor. E já foi pago o preço de seus, o salvação do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem. Neste momento, enviamos uma palavra de milagre para Isabela Costa Macedo, 4 anos, com câncer, desenganada pelos médicos, no Hospital da Criança em Valqueire. Nós dizemos agora que um anjo visita Isabela Costa Macedo e este câncer foi debelado agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O recado que chega ao altar é: neste lugar é proibido evangelização. Ninguém pode proibir o poder de Deus, amado. Pode ser proibido pelos homens, mas o poder dos poderes entra agora nessa clínica, nesse hospital e cura esta menina Isabela. Shakaramandarabas. Glória a Deus.
Glórias a Jesus. De qual modo o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança. Este não é o cálice de Moisés, do judaísmo. Este é o cálice da nova aliança, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Este sangue nos lavou, nos limpou, nos purificou. Por isso eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos, até que Ele volte, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. O cálice da nova aliança. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé. Vamos lá, terminando cantando este lindo hino. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, sim, por anjos, pregado entre os gentios, pregado entre os gentios, crido no mundo, aleluia, recebido na glória. É a profecia. A Ele seja a glória, seja o domínio, a Ele seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor, Jesus, toda a criação, receba o louvor. Tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele o louvor de toda a criação. Aleluia. Pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Resgatado para Ele. Somos um espírito com Ele. Resgatado para Ele. Oh Deus, este mês de setembro será um mês profético, Deus. Até o final do mês teremos 30 dias de glória, Pai. 30 dias de glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A bispa vai dar a bênção final. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos para os céus.
Obrigada, Senhor, pelo teu poder maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque aprove ao teu coração chamar-nos como tuas ovelhas, Senhor. E nós glorificamos porque este selo, ninguém pode tirar, Pai. Senhor, dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos, livra-nos de todos os mares, Senhor. Os males, nossas casas, nossos trabalhos, por onde passarmos, Senhor. Que a tua bênção esteja na nossa vida, Senhor. Porque nós cremos num Deus que pode infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Saia daqui na certeza que Deus tem mais para você do que você possa imaginar. Graça e paz. Aleluia.